e nos abençoe através deste momento separado para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, meus queridos irmãos. Esta carta é uma carta muito linda. Recomendo a leitura de Filipenses, uma carta de alegria, de regozijo de Paulo a esta igreja. Nós viemos de um início de ano falando sobre a temática da graça, baseada na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, onde ele diz que pela graça sou o que sou. O nosso tema é: pela graça de Deus somos o que somos. O Evangelho de Deus transformando as nossas relações, os nossos relacionamentos, em todos os sentidos, desde a nossa vida espiritual, da nossa vida social, profissional, que haja transformações, pois o propósito de Deus é transformar a nossa vida inteira, nosso pensamento, nossas palavras, as nossas ações. E Paulo ele conclui aqui que ele é o que ele é depois de tudo que aconteceu com ele, foi por causa da graça de Deus, e é por causa da graça de Deus que nós também somos transformados. A igreja de Filipe não tinha as mesmas características da igreja de Corinto, como as divisões que havia naquela igreja, como o orgulho espiritual, a imoralidade, aquelas marcas que tinha na igreja. Mas era uma igreja que estava vivendo, necessitando de direcionamento também, como nós, que estamos vivendo um tempo onde, ao olharmos para a nossa vida, acabamos perguntando: será que eu consigo chegar lá? Alguns de nós perguntamos: será que nós conseguimos chegar lá? Há algumas dificuldades que passamos. E a outra pergunta é: será que Deus vai nos deixar para trás? Se é Ele que conduz toda a história e eu não estou tendo força para poder chegar lá, quantos na nossa época estão vivendo cansados? Quantos estão com um peso diferenciado nesse tempo por doenças, por lutas, por diversas tribulações, algumas delas econômicas, conflitos familiares, conflitos profissionais? Será que Deus não está olhando para nós? Vivemos um período de famílias feridas, onde o pai fere o filho fere a mãe fere a irmã, a tia. E algumas feridas que são difíceis de tratar, em terapias e consultórios, de fazer reconciliações. São feridas, traumas que ameaçam a estrutura social futura de uma geração. Nós encontramos casamentos desgastados nos dias de hoje, desgastados, cansados de lutar, de sacrificar, de dar mais tempo, dar mais espaço e ver desilusões. Nós encontramos pais aflitos com seus filhos, já não sabe mais o que fazer para poder socorrer o seu filho, tirar de uma condição. Pais aflitos porque os filhos estão caminhando em alguns lugares, olhando e recebendo algumas coisas, não tem como mudar aquela história pelas forças humanas, e somente Deus pode guardar e separar, tirar daquelas condições. Pais aflitos por seus filhos, mães temerosas pelas consequências, pessoas lutando contra pecados, ainda lutando contra pecados, uma longa carreira na presença do Senhor. Alguns tentando permanecer firmes. Essa é a realidade do nosso tempo. É uma luta para poder continuar constante na caminhada com o Senhor. A igreja de Filipe, ela recebe essas palavras de Paulo de encorajamento. Talvez não sejam os mesmos problemas que nós visualizamos na nossa família, mas são problemas que eles precisavam de encorajamento. Ele escreve justamente para fortalecer os corações cansados,
de alguns desses que estavam lá, ainda segurando do outro lado do apoio missionário, falando assim: estou com você, Paulo. O Epafrodito está levando aí, estamos juntos, vamos caminhar, mas está cansado. O Epafrodito chega doente naquele lugar. Ele escreve essa palavra para poder trazer ânimos, fortalecer corações. Que é algo muito diferente da igreja de Corinto, que precisava ser exortada. Volte, largue algumas atitudes, alguns comportamentos, volte aos pés do Senhor. E que ele faz essa menção, que tem tudo a ver com a nossa vida. É pela graça de Deus que somos sustentados a perseverar, a continuar firme, em meio às dificuldades, aos nossos dissabores, às lutas contra a saúde, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas diversos que nós estamos enfrentando. Parece que o nosso tempo é um tempo de uma grande enxurrada de problemas, problemas de saúde, problemas com carro, problemas com pessoas, problemas com parentes e diversas situações. Não é diferente dos tempos bíblicos, são só eras ou tempos diferentes que aconteceram coisas similares. Mas as palavras de Deus vêm ao nosso encontro dizendo: fortalece-te, firma-te, caminha, levanta a cabeça, anda, adora o Senhor, alegra-te do Senhor, continue firme. Essas palavras de Paulo à igreja também uma palavra muito boa. Ele diz assim: eu estou certo de que quem começou a boa obra em vós vai completar. Eu estou plenamente, inteiramente, eu estou certo, não tenho dúvida. Eu conheço meu Deus, eu estou firmado, meu Deus, há uma obra que está sendo iniciada e ela não para, ela não fica pela metade, ela não vai ficar pela metade. Paulo fala essas palavras alimentando a igreja. Paulo estava preso, nem podia sair da cadeira naquele momento. E ele estava falando de uma maneira humana, de uma postura de fragilidade a uma condição de fragilidade. Sua confiança não estava em pessoas, não estava nele, estava em Deus. Essa frase: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra, estou confiando, eu tenho certeza, tanto da minha vida como da vida daquela igreja, os filipenses. Estou plenamente certo. Tudo parecia frágil, mas a sua confiança estava em Deus. A esperança do Evangelho ele não está em fatos, não está em situações, mas está em Deus. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Nós encontramos, dentro do nosso período e também, consequentemente, daquela época, muitas coisas que começam, mas não terminam. Nós encontramos, inclusive aqui em Âmbito 6, muitas construções que elas iniciam, mas elas não se concluem. Elas ficam inacabadas ao longo de um tempo. Nós vemos cursos que são iniciados, são pagos, mas eles não são concluídos. Nós vemos propósitos que começam na virada de ano. Nesse ano vai ser diferente, mas ao longo daquele mesmo ano, talvez no primeiro mês, não se consuma. Nós vemos muitas coisas sendo iniciadas e acabadas quase nada. Muitos projetos nossos são iniciados e às vezes não concluídos. Vivemos uma era em que há uma ruptura em tudo que se inicia, em todas as circunstâncias ao nosso redor. Começa e acaba. Relacionamentos acabam entrando na mesma esfera. Alguns relacionamentos começam e acabam, não duram. Alguns sonhos começam e acabam. Alguns nem são normais. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu já sonhei em ser motorista de caminhão. Mas também não fui motorista de caminhão. Eu tenho ideia de dirigir caminhão algumas vezes, mas talvez eu ia me arrepender.
de ser um motorista de caminhão. Há muitos sonhos normais eles passarem pelas nossas memórias, mas não vivem, porque os planos certos são os do Senhor e que merecem ser consumados. Mas os nossos planos não devem ser igualados ao nosso Deus. O nosso Deus não começa uma obra para deixar pela metade. Ele não começa um projeto para parar. Ele não começa algo, ele não criou a humanidade e a humanidade simplesmente caiu fora do seu controle. Quando Adão e Eva decidiram ter independência de Deus. Quando ele olhou para um povo que vivia 900 anos e 900 anos pecando e não tinha limite para os seus pecados, Deus não te assustou e nunca esteve surpreso por aquela condição. Ele disse e estava nos seus planos, certamente nós temos muita base para poder falar isso. Ele olhou e falou assim: vamos mudar essa história. Não será mais 900 anos, será 120 anos. Vou mudar essas condições, vou mudar essa terra, vou mudar esse habitat, vou mudar essa história, vou deixar alguns para que mude essa história. Fez um dilúvio mudar toda a estrutura social. Tudo que existia antes, não existiu depois, como era antes. Mas o pecado ainda veio e estará até a volta triunfal de Cristo Jesus, quando o nosso corpo será glorificado. Esses planos de Deus, essa obra de Deus, ela não acabou em nenhum momento, ela está em conclusão, ela está indo até o seu ápice do seu projeto. Deus nunca faz um plano e executa um plano sem concluir. Todas as coisas que acontecem, e apesar de parecer estar fora do controle, está fora do controle humano, mas não de Deus. A saúde não está fora do controle de Deus. A nossa precária saúde não está fora do controle de Deus. A nossa vida, nosso potencial financeiro, a nossa estrutura, os nossos filhos que parecem se afastar dos nossos ensinamentos, não estão fora do controle de Deus. Nós podemos estar caminhando para distante do controle de Deus, mas Deus sabe de tudo. De tudo. E no tempo certo, Ele dá aquela puxada da corda. No tempo certo, Ele mostra onde deve voltar a caminhada natural. Deus não começa uma obra para poder parar na metade. Deus não começa uma obra que não irá concluir. Então não podemos comparar aquilo que o homem vive com aquilo que Deus faz. O nosso Deus é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Podem terminar relacionamentos, mas o nosso Deus termina os seus planos. A relação que Ele quer ter conosco, a vida de família que Deus, desde a eternidade, quis nos ter como filhos, e o Senhor Jesus Cristo como primogênito, estará concluso quando nós formos reunidos no céu para adorar ao nosso Deus. Eu quero falar sobre a obra que Deus começa, Ele mesmo completa. A obra que Deus começa, Ele mesmo completa. A salvação começa pela iniciativa de Deus. A iniciativa de Deus pela bondade e misericórdia, onde a sua graça nos alcança. A salvação começa pela iniciativa de Deus. E aí, em primeira parte do versículo, estou plenamente certo que aquele que começou. E aquele é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que começou a boa obra em nós. Aquele que começou. Paulo está dizendo exatamente como você ouviu. O nosso Deus que começou a obra. A origem aqui da vida cristã não está no homem. A origem desta obra não está na pessoa de Paulo, não está nos irmãos da igreja de Filipos, que muito trabalharam para que o Evangelho ultrapassasse os limites daquelas regiões.
Aquela obra não estava nas mãos daqueles homens de Deus, por mais sábio que Paulo estivesse, que Pedro fosse íntegro, que os apóstolos estivessem íntegros, a igreja estivesse fortalecida, por mais forte que eles fossem, por mais inteligentes, por mais próximos de Jesus Cristo. Não foi pelas suas afinidades que o Evangelho chegou, mudou pensamentos, que o Espírito Santo entrou e transformou a vida, o íntimo da pessoa. Mas o Senhor Deus que começou, o Senhor Deus que mudou a história, o Senhor Deus que transformou, que nos viu, olhou de longe, nos aproximou dele e nos mexeu dentro de nós, tirando o coração de pedra, colocando o coração de pulso, o coração de vida, o coração de carne. É o Senhor Deus que tomou a iniciativa para poder mudar a nossa história. Que um dia, pela direção do pecado, no Éden, permaneceu na história humana, levando o homem para distante de Deus, debaixo da condenação. Foi Deus que tomou a iniciativa de tirar essa condenação. Foi Deus que tomou a iniciativa de perdoar. Foi Deus que tomou a iniciativa de redimir o ser humano. Essa iniciativa foi dele, foi planos dele, antes que o mundo fosse formado. Deus já tinha os seus planos. Jesus Cristo seria o sacrifício vicário perfeito a ser realizado em uma cruz, de uma morte horrenda, trágica, humilhante, maltratado pelos próprios homens, o seu próprio povo, a quem ele nasceu, aonde ele nasceu. Esta obra começa com Cristo Jesus, começa com Deus pela sua ação. A boa obra aqui se refere à nossa salvação também, como a que Paulo está se referindo à salvação daqueles integrantes da igreja de Filipos. E a expressão começou é a iniciativa deliberada de Deus. Ele tomou esta iniciativa, foi Deus que tomou essa iniciativa. Paulo escreve aos Efésios uma frase bem semelhante, dizendo assim, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. É Ele, o nosso Deus que nos encontrou mortos, sem iniciativa, sem processos espirituais, sem atuação espiritual, e Ele vivificou, Ele deu vida, Ele vivificou a iniciativa de Deus. Ele também escreve no versículo 8 do capítulo 2: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé também é um presente que Ele nos dá. E nós fomos salvos mediante a fé. A fé que Ele nos dá. A fé não é mérito humano. Aqui está bem descrito. É um presente. É uma dádiva que Deus nos dá. A nossa igreja afirma que esta verdade é uma doutrina da graça. O chamado eficaz. Ele nos chama eficazmente. Ele nos alcança, Ele fala e nós não resistimos quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e da nossa vida e das bênçãos que em Cristo Jesus foi conquistada naquela cruz. Nós não tomamos a atitude porque nós somos autossuficientes em compreender os ensinamentos bíblicos. Nós tomamos essa iniciativa porque Ele nos fez entender esta mensagem para os nossos corações. Ele transforma o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que tem vida, e Ele nos conduz irresistivelmente a Cristo Jesus. Se o Pai não levar a Cristo, nós não vamos sozinhos. Nós não vamos até a cruz. E isso pode mudar a nossa visão deste mundo. Isso pode mudar a nossa visão das nossas relações, dos nossos relacionamentos, das nossas vidas neste lugar. Você não é cristão porque foi mais inteligente.
Você é cristão porque foi sensível ao que o Espírito Santo fez você ser sensível à voz do Evangelho, à mensagem do Evangelho. Que Deus teve misericórdia de você. Ele te fez entender, não porque você foi inteligente, porque você foi forte. Aqui, irmãos, nós podemos tirar para nossas vidas e aprender com essas mensagens que Paulo enviou para a igreja de Filipe, para a nossa vida pessoal. Existem pessoas aqui e nosso ao redor deste bairro que vivem esmagadas por um sentimento de culpa de coisas do passado, um sentimento de estar se culpando por coisas, situações ou ações, e achando que são as pessoas mais infelizes ou incapazes de tomar algumas iniciativas, de resolver alguns problemas. Mas eu quero dizer que Deus começou uma obra, e uma obra que é salvação. Deus começou uma obra, fez nascer de novo, e que este nascimento, essa nova vida, ela não depende de performance, ela não depende de ser autossuficiente, de ser melhor do que alguém. E ainda que você ache que você é incapaz, você é fraco, você é frágil, você é pequenininho, e que você é o menor dos que estão aqui dentro, já ouvi aqui na igreja, eu me sinto menor dos que estão aqui. Eu me sinto menor, eu quero te dizer que não depende da sua performance, mas exclusivamente de Deus. E se Ele te escolheu, não é o que você deixa de fazer, porque Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu coração, não para você ser rico nessa terra, mas para você viver pureza e santidade para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. A salvação não nasce de performance, mas da obra maravilhosa naquela cruz por nós. E Ele aplica em nós, em nossas vidas. Também não estou dizendo para você passar agora, eu sou fraco, e sei que sou fraco, vou viver errado. Porque não é para isso que vamos criar, mas para o louvor de Deus. Existem muitos lares cujos cristãos sofrem porque eles estão tentando mudar o outro. Estão se esforçando em fazer com que o outro mude. E isso, irmãos, causa uma dor que quem está vivendo não sabe. Sente a dor, sente o machucado e a ferida que causa. E quem não quer mudar, eu já fiz esforço para mudar o meu filho pequenino, né? Quem conhece aqui o Cauã, a Maia, os bagunceirinhos aqui da igreja, ele hoje tentou trazer as suas aranhas e os bichinhos dele, todo mundo que passou na porta, ele fez questão de mostrar para quem teve oportunidade. É um tabuleirinho com um monte de bichinho, inseto na verdade. E a gente tenta mudar o seu comportamento em casa. A gente faz algumas coisas, a gente pressiona de um jeito, pressiona de outro. A gente ora, a gente coloca ele para orar, ele lê a Bíblia, coloca ele para ler a Bíblia, estimula, corta aquilo que pode ser prejudicial à sua formação. A gente tenta mudar, a gente faz um esforço para modelar o seu caráter e, quando possível, trazê-lo sempre aqui à igreja para que ele esteja nesse ambiente. A gente faz esse esforço, mas eu quero te dizer isso. Quem muda a vida, o coração, o desejo, a fala é o Espírito Santo. Esse, quando entra na nossa vida, muda a nossa história. Esse, quando entra na nossa vida, faz nos pensar diferente, faz ter a compreensão celestial, faz entender a vontade de Deus. Esse faz nos ter desejo e sede de viver de maneira que agrada aquele que nos criou, que nos amou e de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. Quem convence do pecado, do erro e das falhas, que faz transformar a nossa vida, que faz pensar diferente, é o Espírito Santo que habita em nós, que geme com gemidos inexprimíveis quando nós erramos ou falhamos. Ele nos faz olhar para Deus, contemplar a sua santidade e a nossa pequenez. A gente vai sofrer muito querendo mudar o outro, mas se o Espírito Santo não mudar,
os comportamentos continuarão. A gente precisa sentar aos pés de Jesus Cristo e buscar quanto mais intimidade com o Espírito Santo e permitir que Ele, que começou a boa obra, vai evoluir e transformando dia a dia a nossa imagem, a imagem de Cristo, o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Existem pais que precisam lembrar de algo muito importante para as suas vidas. Somente Deus pode regenerar o coração dos nossos filhos. Somente Deus pode mudar o coração dos nossos filhos. Educação é essencial. E nós não podemos ser indisciplinados com relação à educação dos nossos filhos. A disciplina dos nossos filhos é muito necessária. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos a horários, a lugares, a leituras, a hábitos saudáveis espiritualmente. Mas a conversão é um milagre que só Deus pode fazer. A conversão é um milagre que só o Espírito Santo vai fazer na vida deles. Alimente a sua alma com as palavras santas de Deus e com uma comunhão sincera com o Santo Espírito de Deus, para que Ele vai mexendo na sua vida, no tempo dele, no tempo que Ele tem. É só Ele, e no tempo dele, fará esta obra. Entregue ao Senhor diariamente a sua vida e a vida dos teus filhos. Ore, mantenha intimidade e comunhão. Mas confia, porque esta obra não é nossa. A nossa obra, a nossa parte dessa obra é anunciar. Anunciar, falar, ensinar, disciplinar, educar. Mas o milagre está nas mãos de Deus. E é Deus que faz. E é no tempo dele. Segundo lugar, a obra que Deus começa, Ele mesmo completa. E está debaixo da graça de Deus. E esta graça de Deus produz transformação contínua. Será continuamente. Estamos falando do processo da santificação. Ela é contínua, ela durará até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Paulo diz assim: há de completar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ele não está dizendo que está completa, mas completará essa obra. Ele vai completar essa obra. Aqui nós entramos neste processo de santificação, que é uma de nossas doutrinas. A santificação ela é contínua, é um ato que começa e processa ao longo da nossa história, da nossa vida. Diferente da justificação, que é um ato só. É diferente da adoção, que é um ato que nos faz ser filhos adotados. É diferente da regeneração, que entra e muda naquele instante, naquele momento. A santificação é um processo contínuo de pureza e de santificação ao Senhor, e vai durar e vai completar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Paulo está dizendo aos filipenses: eles não estavam completos, mas eles seriam completos e completados. Essa obra seria completada, porque o Senhor que começou irá completá-la. Ele não está dizendo: vocês estão prontos, mas vocês estão sendo aperfeiçoados, vocês estão sendo modelados, vocês estão sendo transformados. E o Evangelho, ele não apenas perdoa, mas o Evangelho transforma as nossas vidas. O Evangelho não apenas perdoa, mas ele transforma a nossa história. Aos Colossenses, aos Coríntios, na segunda carta, Paulo escreve assim, capítulo 3, verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem.
imagem. A palavra imagem é caráter. Caráter de Cristo, ou imagem de Cristo em Cristo Jesus. Somos transformados de glória em glória. É ação contínua. Durará até que o Senhor volte e glorifique o nosso corpo, transforme o nosso corpo em um corpo incorruptível. A graça não é licença para viver no pecado. Quando dizemos que Deus está no controle, que tudo é Deus que faz, não é uma permissão para vivermos em pecado. Mas a graça nos conforta a termos a imagem de Cristo Jesus. A graça também nos conforma à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados na imagem de Cristo. Santificação é fruto inevitável de uma união com o Senhor Jesus Cristo. Inevitavelmente somos unidos a Ele. Ele passa a viver em nós, o Espírito Santo passa a viver em nós, nós estamos unidos nele. Pela graça, nós começamos a ser moldados na esperança, porque nos traz esperança. E temos uma realidade muito peculiar. Muitos cristãos olham para si mesmos e enxergam fraquezas persistentes. Se sentem fracos e percebem fraquezas. Dizem que são impacientes, dizem que são orgulhosos, dizem que estão irados. Consegue perceber erros constantes, pecados recorrentes, dificuldades no relacionamento conjugal, frieza espiritual. Ao que nós vivemos nos dias de hoje. Paulo está nos lembrando aqui, Deus ainda está trabalhando. Nós não estamos prontos. Deus está trabalhando. Paulo diz aos Filipenses, no versículo 13, capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vocês não estão prontos. Vocês estão sendo trabalhados, transformados de glória em glória, continuamente, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos. Até o desejo de obedecer nasce da graça de Deus. O desejo que nós temos de querer servir a Deus em obediência, em santidade, em integridade, com todas as nossas forças, ela não nasce porque nós somos inteligentes, somos bons, mas nasce da graça de Deus. Nem se estamos aqui porque a graça de Deus tem sido abundante nas nossas vidas. Esse desejo, ele não vem das nossas forças, vem de Deus em nossas vidas. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ser verdadeiros na luta contra o pecado. Nós precisamos ser realistas, porque estamos realmente lutando contra a carne, contra o desejo de, às vezes, ficar em casa, de, às vezes, ficar assistindo filme, de não ler a Bíblia, de não querer orar, de não querer confiar em Deus, as circunstâncias de algo que te atemoriza. Nós precisamos confiar em Deus, consultá-lo, dobrar os nossos joelhos, criar um cantinho na nossa casa de oração, um cantinho de consagração ao Senhor, doméstico, um lugar para podermos orar, de ler a Bíblia, de ter ali aquele lugarzinho específico para uma intimidade com o Senhor, nosso Deus. Nós precisamos viver cada vez mais próximo do Senhor, porque Ele está trabalhando mais em nossos corações. Na vida espiritual, precisamos ser verdadeiros em relação às nossas dificuldades, a nossa luta contra o pecado. E nesse lugar, onde só nós e Deus nos reunimos em nossa casa, abrir o coração e falar assim: Deus, preciso da sua ajuda, preciso da tua direção, preciso que o Senhor me mostre como lidar com o meu filho, preciso que o Senhor me ajude a relacionar com os amigos do trabalho, a investir e a trabalhar, a descansar. Pare com Deus, abre o teu coração nestes lugares. A câmara de oração com o Senhor está dentro da sua casa. Essa não é a luta evidente nas nossas vidas. Nós sentamos aqui e não sabemos o que o outro está passando. Nós olhamos nos olhos e cumprimentamos e abraçamos, não sabemos o choro pelas madrugadas,
a dor que está passando, o sentimento de tanta pequenez diante de um problema. Nós às vezes não sabemos quanto sofrimento e choro está acontecendo na vida dos amados irmãos. Nós viemos pela manhã, fizemos um banquete lindo sobre aquela mesa que estava ali atrás, tomamos um belíssimo café, participamos, celebramos da Santa Ceia, olhamos nos olhos, sorrimos um para o outro, cortamos gracejos, adoramos ao Senhor, ouvimos a mensagem e voltamos para casa. Nós não sabemos que uma mãe está passando com seu filho, que uma esposa está passando com seu esposo, ou um esposo com sua esposa, um membro com a sua família, um trabalho que está acontecendo. Muitos ainda se acham pequenos, mas eu quero dizer, você está no processo de santificação. Tudo concorre para a glória de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A graça transforma relacionamentos endurecidos. Um marido regenerado aprende a amar de maneira sacrificial. Uma esposa regenerada aprende a responder com graça e com sabedoria. E antes, uma palavra de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Evangelho transforma também a nossa forma de tratar as pessoas no trabalho. Honestidade, humildade, excelência, espírito de servo. O cristão amadurece ainda. O cristão cresce e amadurece, porque Deus está operando diariamente na sua vida. Diariamente. Então, essas experiências, todos esses relatos, todos esses fatos mostram que você vai crescer. Eles não são para te derrubar, mas para que você pareça mais com Cristo. Busque o Espírito Santo para lidar bem com todas essas adversidades. Esteja unido com Ele em oração, leitura bíblica, converse. Ele é uma pessoa, tem personalidade, Ele está dentro de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e viva esse relacionamento com mais intimidade e profundidade. Em terceiro lugar, a obra que Deus começou, Ele mesmo completará. Na graça de Deus, Ele nos levará até o fim, até o dia do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele escreve aqui no finalzinho, até ao dia de Cristo Jesus. Aqui nós encontramos uma escatologia nas nossas doutrinas e também a perseverança dos santos. O Senhor voltará para buscar e até lá Ele vai nos perseverar. Ele fará com que nós cheguemos juntos e completemos essa obra que Ele começou em nós. Ele vai completá-la em nós. Nós alcançaremos a plenitude dessa obra. Ele fala isso para os filipenses, para que eles pudessem perseverar, para que a igreja pudesse ter segurança da sua salvação em Cristo Jesus, não nas suas forças, não no apóstolo Paulo, não na mensagem do apóstolo Paulo, mas no Espírito Santo, no Deus que começou esta obra e que irá completá-la. O apóstolo João escreve assim, no capítulo 10 do Evangelho, versículo 28. As palavras do Senhor Jesus Cristo: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o dia do Senhor. Essa é a perseverança. Essa é a mensagem que Paulo escreve para os filipenses. Que o Senhor mesmo havia dito: ninguém pode tirar, ninguém pode retirar a pessoa das mãos do Senhor Jesus Cristo, pois Ele deu a vida eterna
e jamais perecerão aqueles que receberam essa vida eterna. Aí Paulo fala assim: essa obra vai ser completada, porque quem fez a obra é Deus, e quem foi o sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. O dia de Cristo Jesus aponta para a volta gloriosa, a segunda vinda, quando essa obra finalmente será concluída. Hoje ainda lutamos, cada um tem uma luta diferente, mas nós lutamos. Lutamos contra o pecado, lutamos contra a tentação, lutamos contra as lágrimas que nos faz às vezes ficar cabisbaixo, lutamos contra as fraquezas, nós lutamos. Mas haverá um dia que essa obra estará completa. E nesse dia, amados irmãos, usa aqui a palavra do apóstolo João na epístola, primeira epístola, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de si. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Seremos semelhante a Ele. Esta é uma esperança gloriosa. A obra está caminhando para ser completada. Mesmo que Deus chame você, não desista. Mesmo que Deus te leve para a glória, ou leve seus entes queridos para a glória, não desista. Existe uma esperança em que um dia as lágrimas não mais cairão, porque não haverá mais sofrimento. Existe uma esperança de que um dia estaremos reunidos para a glória do nosso Deus e louvor dele, e seremos filhos que estarão presentes para a eternidade, a adorar o nosso Deus. E para aqueles que estão cansados, talvez haja um pensamento: eu sou fraco demais nesta caminhada. Eu quero te dizer, a perseverança não depende da força que você tem. A perseverança depende da vontade de Deus, da fidelidade de Deus. E o nosso Deus é fiel. Você pode se achar fraco, mas não é a sua força que define a sua história. É o nosso Deus que naquela cruz mudou tudo. E o Espírito Santo aplicou na sua história. Uma vida, uma esperança. Algo que você não tem controle, mas Ele tem. Ele é o autor da sua história. Para as famílias que estão em crise, os lares podem parecer impossíveis de serem restaurados. Mas Deus ainda trabalha aonde o Evangelho reina, onde o Evangelho é pregado e vivido. Pode haver dificuldades, mas o Senhor continua sendo Deus. Para nós que estamos caminhando, talvez pareça haver alguns fracassos. Faltar recursos, faltar atividades, faltar algumas coisas. Eu quero dizer que nós estamos caminhando a uma construção gloriosa de Deus, que é a nossa vida. Os planos de Deus, aquilo que Ele começou. A igreja não é plano de homem, a igreja é plano de Deus. E Ele começou essa obra. Ele está à frente. Ele vai sempre conduzir a sua igreja. Talvez a gente tenha algumas decepções, porque o que está lá dentro somos nós pecadores, mas a igreja não é perfeita. O que faz ter algumas coisas erradas é a nossa presença lá. Se nós todos tivéssemos olhares santos, comportamentos santos, todos nós, em todos os momentos, em todas as direções, todos nós, isso aqui seria um paraíso na terra para se viver. Mas nós aprendemos com as falhas uns dos outros. E é aqui que nós devemos nos amar, perdoar e caminhar para a glória do nosso Deus. Ser igreja é uma obra que está em processo, mas será completada. Ser cristão é um ser que está em processo de edificação da imagem de Cristo. Esta obra será completada. Quero concluir, irmãos, dizendo que esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, ele nos vai trazer 3 verdades. Primeiro, Deus começou uma obra, e uma obra de salvação, na vida dos filipenses, mas também na nossa vida. Segundo, Deus continua transformando os seus filhos, os corações,
as vidas e as histórias. Terceiro, Deus completa até o final, até o dia de Cristo Jesus, até o final. Tudo isso é graça. Foi graça quando Cristo nos chamou, é graça quando Ele nos santifica, será graça quando estivermos ainda no processo até sermos glorificados. O Evangelho vai transformar a nossa história, a nossa vida, nossos pensamentos, os nossos corações. O marido vai aprender a amar mais e sacrificar mais. Uma esposa vai aprender a perseverar no amor quando é sustentada pela graça. Os pais vão conseguir criar os seus filhos no temor do Senhor quando o Evangelho estiver vivo lá dentro dos seus lares. Talvez exista ainda alguém pensando em desistir, mas eu quero dizer, firma no Senhor. Nunca desiste, porque quem criou o universo não desistiu de você. Quem é o autor da história e te criou e te conhece, não vai te abandonar. Esta obra não vai ficar largada sem ser completada. Ela vai completar. A mesma confiança e convicção de Paulo é a mesma minha que eu falo para vocês hoje. Deus tem uma obra iniciada e Ele não deixa ela de lado. Ele vai até o final. A sua família, você, a sua história, a sua igreja. Amém? Amém. Já falei uma vez aqui e gosto muito dessa ilustração. Mais uma vez perguntaram ao escultor como é que ele conseguiria transformar uma pedra bruta em uma estátua, em uma obra. E ele falou assim: só vou tirando aquilo que não parece com aquilo que deve ser. Ele só vai retirando os pedaços de pedras que não deveriam estar ali para que aquela imagem se tornasse a imagem. Isso nos leva a pensar no que Deus faz conosco. Somos semelhantes a uma pedra bruta e Ele vai tirando algumas coisas. Ele vai tirando partes e deixando uma obra-prima, uma obra que Ele está esculpindo em nós, que vai parecer com Cristo, a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. A cada dia, de glória em glória, Ele vai tirando algo. E todas as vezes que algo vai tirar de nós, essas experiências que nós vivemos, de perdas, de lutas, de dificuldades, mostram o quanto nós amadurecemos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu quero orar em especial a você que está passando por uma luta, uma dificuldade. Não precisa sair do seu lugar, não precisa vir aqui na frente, não precisa expor o seu problema, o que você está passando. Mas eu quero que você leve o seu coração, a sua mente ao nosso Deus, com um coração quebrantado, um coração de agradecimento e de louvor ao nosso Deus, confiando que Ele é o arquiteto perfeito, o Criador perfeito, e que Ele está no controle da sua obra. Ele está trabalhando ainda, Ele continuará trabalhando. Não estamos prontos, mas vai chegar esse dia. Senhor Deus, o Senhor é digno de toda adoração neste lugar. Esta é a tua casa, esta é a tua igreja, projeto do Senhor. Aqui estão as obras que o Senhor tem moldado, aperfeiçoado a imagem de Jesus Cristo. Somos nós, tua igreja, teu igreja. Cada um aqui representa uma dificuldade, similar ou singular, particular, aonde as madrugadas são longas, alguns choros, algumas lágrimas escorrem pelos seus rostos. E nos faz mostrar o quanto nos sentimos pequeninos, frágeis diante do Senhor e dos problemas.
Queremos, com o coração quebrantado, elevar os nossos olhos ao Senhor e com palavras singelas agradecer ao Senhor pela mão do Senhor sobre nossas vidas, que tem moldado o nosso caráter nessas circunstâncias. Mas suplicar ao Senhor que teu bálsamo traga consolo sobre a vida daqueles que estão padecendo dificuldades. O Senhor conhece muito bem as dores, as lágrimas, as angústias, os anseios dos teus filhos. E é quando eles se sentem tão fracos que são fortes. Mas essa força está no Senhor, porque em nós não existe força que possa lutar. E lutar em resolver aquilo que mais aflige nossa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha em nossos corações, em nossas vidas, fortificando a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Usa-nos como instrumentos do Senhor para também moldar e ser moldados. E nos ajuda, ó Deus, a termos uma comunhão sincera, uma unidade neste corpo, para que sejamos um e estejamos, possamos sentir e compadecer da dor do outro que está ao nosso lado. Aqueles que estão vivendo dificuldades, Senhor, se for da tua vontade e pelas tuas misericórdias, possa trazer solução, trazer cura, trazer milagres em nossas vidas. Os nossos filhos, as nossas crianças, que ainda estão pequenos sob a nossa proteção, dê sabedoria para que possam ser criados no temor do Senhor. Os nossos filhos que cresceram e já estão lutando as suas lutas, e às vezes muito distante do Senhor, aonde o coração de uma mãe chora pelas madrugadas. Protege essa criança, este filho, guarda-nos. Manifesta teu poder, traz a conversão sincera. Sabemos que o Senhor tem o seu tempo, mas nós não queremos esquecer de pedir ao Senhor todos os dias, para que o Senhor proteja e guarde, e que o Senhor conduza a história que nós não conseguimos conduzir. Pedimos a Deus, aos pais e maridos e esposas, que sejam conduzidos pelo teu Santo Espírito a um relacionamento saudável do Senhor, para a glória e louvor do Senhor. Pedimos sobre as profissões de cada um deles, daqueles que estão trabalhando e lutando para poder sustentar o seu lar, que a tua mão esteja sobre eles, guarde de todo perigo, e que todo dia seja uma experiência de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos, mas queremos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nosso favor. Até aqui sentimos a mão poderosa do Senhor guardando as nossas famílias, e somos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé para encerrarmos esta reunião. Agradecer aos irmãos que estão aqui conosco hoje pela visita, são muito bem-vindos, Deus abençoe. A igreja quer dizer a eles: sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, e se quiser, fique para sempre. Eu deixo a última frase, mas Deus conhece o vosso coração e o vosso destino, sabe muito bem aonde vão levar vocês. Deus abençoe vocês sempre. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Vamos receber a bênção.